Olá, tudo bem, pessoal? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouco sobre o tique que normalmente gera o stop, tá? O que acontece? Normalmente a gente observa esse cenário em uma tendência, tá? Ou pelo menos em uma situação de rompimento, como por exemplo eu coloquei aqui dentro desse retângulo, em que o preço tem força, tá? E o tema que eu quero chegar hoje, pessoal, é justamente esse primeiro tique de máxima, tá? Que acontece nesse ponto aqui, tá? Por quê, pessoal? Você percebe que depois que o preço entra em modo rompimento, com fechamentos abaixo, né? Enfim, demonstrando aí uma força de venda, o preço não tica máxima do candle anterior. A primeira máxima que é ticada é justamente aqui, certo? Essa é a primeira máxima. E o que acontece com ela? Ela falha. Legal, pessoal? Então esse é um dado interessante que já gera bastante tempo de estudo, tá? Eu vou fazer aqui uma outra busca, por exemplo, nessa situação. Olha só, a gente tem aqui um modo de força do preço, tá? Com candles fechando sempre acima, tá? E aqui a gente tem o primeiro tick abaixo. E o que acontece com ele? Ele é comprado e leva o preço na região superior. Legal, pessoal? A gente observa isso sempre em cenários de força. Você tem que observar que o preço está indo forte em uma direção, tá ok? Então, por exemplo, aqui, nesse cenário do dia 11 de janeiro, em que o preço faz uma ruptura e vai forte no fim da tarde, você percebe que todos os primeiros ticks falham, né? Então vamos considerar esse que falhou e aqui até mesmo uma segunda tentativa que também falhou. Então, pessoal, aí a gente já encontra, e eu já estou mostrando para vocês, uma forma de entrar em operação quando o gráfico, né, quando o ativo está com uma forte tendência, uma força relevante. Por quê? Porque aqui você não fica de fora da operação e, melhor ainda, você não entra ao contrário, achando que o preço está já muito caro, tá? Essa é a ideia. Você não pode, nunca o preço vai estar tão caro que não possa subir mais, tá ok? Nunca. Então olha, por exemplo, esse caso de 10 de janeiro, tá? O preço aí, vamos supor que ele rompeu a máxima que a gente considerou a partir desse ponto, depois aqui ele fez uma nova resistência, né? Aqui nessa região, e aqui entrou em modo de força, né? Então 1, 2, 3, o quarto candle tentou, não conseguiu, continuou. O segundo, foi somente lá em cima, tá? Lá em cima. E ainda assim ele não foi de primeira, né, pessoal? Você percebe que deu aqui 80, 90 pontos até que ele fosse para baixo novamente. Mas esse primeiro tique, que é o mais interessante, observou um cenário de força, você vai querer estar observando aí, querer estar entrando e participando do primeiro tique contrário à força, tá? Então, por exemplo, aqui seria um cenário, foi um cenário interessante, tá? Onde eu marquei aqui. Também é interessante, você tem 1, 2, 3, esse candle de dúvida, 4, 5, 6 candles positivos, mostrando força, mostrando a ideia de ir buscar o topo, né? Então esse candle aqui, ele é uma mentira, tá? Você pode colocar aqui o seu início de operação, o seu stop abaixo do candle anterior, ou de repente alguma pontuação ou algum outro fundo relevante que esteja perto, ou de repente uma média móvel, tá? Desde que tenha um alvo legal acima, tá bom? Para você fazer uma boa gestão do risco retorno, tá ok, pessoal? Vamos buscar aqui alguma outra situação. Aqui, olha que interessante nesse caso, aqui já era muito fim do dia, né? Mas, por exemplo, aqui nesse caso, nessa situação aqui,
Tá ok, pessoal? Teve uma força bem forte e aqui ticou a mínima, tá? O preço veio contra aí 125 pontos e depois foi lá na máxima dando 500 pontos, tá? Então o primeiro tick de mínima ou o primeiro tick de máxima, no caso de uma situação de venda, ele é muito interessante. Olha esse caso, pessoal. Aqui na venda, primeiro, depois a gente fala da compra. Na venda, primeiramente, muita força de venda. Ah, tem as médias móveis. Tudo bem, tem as médias, mas a força ela é muito maior. Tá? O que está acontecendo naquele momento. E aí o primeiro tick para cima, ele é vendido e o preço vem abaixo. Beleza, pessoal? Aqui no caso da compra, vamos ver. Pum, rompeu forte. Pá, pá, pá. Aqui, esse foi o primeiro tick. Tá? Nesse caso, possivelmente gerou um stop. Tá ok, pessoal? Vamos ver se tem mais um para a gente fechar. Olha que situação legal aqui, ó. Força, ó. Aqui o primeiro tick. Somente aqui o primeiro tick de mínimas. Tá? E o preço sobe novamente. Legal? Então é isso. Espero que tenha ficado claro aí. Cabe estudo, tá? Cabe estudar, levar o gráfico aí a sério. E aí vocês vão conseguir observar esse padrão bastante relevante, bastante interessante. Beleza, pessoal? Deixa o like, se inscreve no canal. Espero que tenha agregado aí com vocês. Um abraço.